Olá, que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, quase como uma mensagem numa garrafa vinda de uma cidade em ruínas. É o capítulo final do livro de Lamentações. Nossas fontes aqui são a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e, para uma análise mais a fundo, o comentário bíblico de Charles H. Dyer. E a nossa missão hoje é decodificar essa mensagem, sabe? Vamos seguir os passos de um povo que perdeu tudo, descer com eles ao fundo do poço da desolação para entender a dor e aí descobrir como se constrói uma escada de esperança para sair de lá. Para começar, uma coisa que chama atenção logo de cara é que a própria forma do poema muda aqui. Os 4 primeiros capítulos seguem uma estrutura poética bem rígida, um acróstico, né? Isso, Mas o capítulo 5 abandona isso. Por quê? fundamental. A análise que a gente tem, principalmente no comentário do Dyer, é fascinante. Nos capítulos anteriores, o acróstico, aquela estrutura alfabética, sabe? Ela quase passa a sensação de que o autor está tentando organizar o caos. Catalogar o sofrimento de alguma forma. Exato. Catalogar o sofrimento de A a Z, cobrindo a totalidade da dor de uma forma ordenada. É uma tentativa de conter a tragédia dentro de uma forma poética. Entendi. Mas aqui, no capítulo 5, essa estrutura ela é deixada de lado. O texto vira uma oração direta, mais crua, mais urgente. É como se a dor transbordasse, sabe? A ponto de não poder mais ser contida por uma fórmula. O Dyer descreve este capítulo não como um lamento, mas como a resposta do remanescente. É o grito final, a súplica que encerra o livro. E essa súplica tem uma estrutura própria, certo? Mesmo sem o acróstico, ela não é desorganizada. De forma alguma. A oração é muito bem articulada, ela se divide, assim, em 2 partes bem claras. A primeira, que vai do versículo 1 ao 18, é um apelo para que Deus olhe para a condição terrível deles. E isso inclui uma confissão de pecado bem direta. Certo. E a segunda parte, nos versículos 19 a 22, é um chamado explícito por restauração, um chamado baseado em quem Deus é. Então vamos mergulhar nessa primeira parte. O ponto de partida de toda essa oração é um apelo que soa quase desesperado. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considere e olha para a nossa desgraça. Parece simples, mas o que eles realmente estão pedindo quando dizem lembra-te? É muito mais do que um simples pedido para que Deus acesse uma memória, né? No contexto bíblico, quando se pede a Deus que se lembre, o pedido é por ação. Ah, interessante. É um apelo para que ele intervenha com base na aliança dele, no relacionamento com aquele povo. Eles não estão informando a Deus de algo que ele esqueceu. Claro. Eles estão, na verdade, clamando. Olha para nossa situação e age, faz alguma coisa a respeito. E eles não poupam detalhes ao descrever essa situação, né? O que se segue é um catálogo de perdas. A primeira que eles mencionam é a terra. A nossa herança foi entregue a estranhos. Isso era tudo para eles. Era a identidade deles. A terra não era só um pedaço de chão. Era a promessa de Deus a Abraão, a herança divina. Perdê-la para os babilônios significava que a própria promessa parecia ter sido quebrada. E não só a terra, mas as casas, o lar, tudo foi parar nas mãos de estrangeiros. É uma perda de lugar no mundo. E da perda do lugar, eles passam para a perda das pessoas, da estrutura familiar. O versículo 3 diz que são órfãos, já não temos pai, as nossas mães são como viúvas. Essa imagem é devastadora. Órfãos e viúvas eram as figuras mais vulneráveis na sociedade israelita, né? Sem dúvida. Sem um pai ou marido, não havia protetor, não havia provedor, não havia quem buscasse justiça por eles. Ao dizer isso, eles estão afirmando que a nação inteira se tornou vulnerável. Desprotegida. Estão à mercê dos inimigos. Exatamente, não tem mais liderança, não tem mais segurança. E essa vulnerabilidade se traduz numa humilhação econômica brutal. Temos de comprar a nossa própria água, arriscar a vida para conseguir o nosso pão. Nossa, isso é surreal. Ter que pagar pelo que era seu. Exato. A água vinha de poços e cisternas que eles mesmos construíram, o pão de campos que eles mesmos cultivaram. Agora, sob o domínio babilônico, tudo tem um preço.
E para conseguir comida, precisavam se aventurar no deserto, um lugar perigoso, cheio de saqueadores. Que situação! O comentário do Dyer destaca isso, que cada necessidade básica se tornou uma luta pela sobrevivência, uma lembrança constante da sua subjugação. E a opressão não era só econômica, era física, psicológica. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Dá para sentir o peso, a falta de ar nessa frase. Sim, é uma imagem de escravidão. E se conecta diretamente ao versículo 6, que é um dos mais tristes, na minha opinião. Qual? Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarmos de pão. A análise que a gente tem desse verso é que o ato de dar a mão era uma forma de selar um tratado, uma aliança. Quer dizer que eles estão admitindo que, por desespero, por um pedaço de pão, estão fazendo alianças com nações pagãs. Exatamente isso. Estão admitindo os erros dos seus antepassados e os seus próprios. Em vez de confiarem em Deus, seus líderes buscaram segurança política no Egito, na Assíria. E agora a geração atual está pagando o preço. E isso, estão presos num ciclo de más decisões, vendendo a fidelidade deles por sobrevivência básica. A imagem que se forma é de um colapso total, não só da nação, mas da própria sociedade. E os versículos seguintes detalham isso de uma forma muito gráfica. Sim, é a desintegração da ordem social. Mulheres violentadas em Sião, o lugar sagrado. Príncipes, a elite governante, enforcados de forma humilhante. Os anciãos, que eram a fonte de sabedoria, de justiça, que se sentavam nos portões da cidade para julgar, simplesmente desapareceram. E quando os anciãos somem dos portões, não é só a presença deles que se vai, é a própria justiça, a sabedoria, a ordem cívica que desaparece. Perfeitamente colocado. E o futuro também é roubado. Os jovens, em vez de estarem celebrando, aprendendo, casando, são forçados a trabalhos de escravos. Como? Moer grãos? Isso, moer grãos, uma tarefa que geralmente é feita por animais, e carregar madeira. E aí vem o golpe final nessa descrição. A música parou. A dança cessou. Para um pouco aqui. A imagem de uma cidade sem música, isso é incrivelmente poderoso. É o silêncio da alegria. É a morte da alegria. Mostra que a destruição não foi só física, de prédios e muros. Atingiu a alma da comunidade, a cultura, a celebração da vida. E isso nos leva ao clímax dessa confissão, no versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. O que essa coroa que caiu da cabeça deles representa? As fontes que temos são unânimes aqui. Não é uma coroa literal de um rei. É a dignidade nacional, o orgulho, a glória, sabe? A alegria de ser o povo escolhido de Deus. Ah, entendi. Perder a coroa é perder a própria identidade. É como se olhassem no espelho e não se reconhecessem mais. E o mais importante, eles sabem por quê. Porque pecamos. Isso é fundamental. É a virada da vitimização para a responsabilidade, né? Totalmente. Seria fácil apontar o dedo só para os babilônios, mas o lamento só se torna produtivo quando eles admitem a própria culpa. Sem isso, não há caminho para a restauração. É o momento da verdade. Sim, eles conectam diretamente o sofrimento à infidelidade deles. E o resultado é que os olhos deles escureceram, ficaram doentes de tanto chorar. E a sessão termina com a imagem mais desoladora de todas. O Monte Sião, o lugar da presença de Deus, o centro do universo deles, agora abandonado, com chacais, animais selvagens vagando por ele. É o símbolo máximo da ruína. Uau! Depois de listar todas essas catástrofes, de descer até o fundo do poço, seria natural pensar que a esperança acabou. A oração podia terminar aí, num grito de desespero. Mas aí, no meio do caos, eles mudam completamente o foco. Exato. E essa é a grande virada, o insight central do capítulo, o ponto de inflexão de todo o livro. O versículo 19 declara: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Eles param de olhar para o tamanho do problema e começam a olhar para o tamanho de Deus. Isso. É uma mudança de perspectiva radical.
Em vez de dizer, olha como nosso sofrimento é grande, eles dizem, nós lembramos como tu és grande. E essa é a única base sólida para pedir restauração quando tudo ao redor desmoronou. A única. Eles estão afirmando que, embora o trono de Judá tenha caído, embora Jerusalém esteja em ruínas, o trono de Deus no céu está intacto. Ele não foi derrotado junto com o povo. De forma alguma. A Babilônia pode ser poderosa, mas Deus é eterno e soberano. O governo dele não foi abalado. É porque ele continua no trono que eles podem ter alguma esperança de que as coisas mudem. Precisamente. E é com base nessa soberania que eles fazem duas perguntas muito ousadas no versículo 20. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? E essas perguntas podem soar como uma acusação? Acesa, Nar, deixar de agir. Ah, faz todo sentido. Eles estão perguntando, por quanto tempo vamos nos sentir abandonados? É um apelo desesperado, mas feito dentro dos termos da aliança. É como dizer, Deus, tu prometeste nunca nos abandonar completamente. O que está acontecendo? E isso leva diretamente ao clímax da oração, o pedido central no versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Vamos analisar essa frase porque ela é carregada de significado. Ela é a essência do Evangelho, de certa forma. A primeira parte, converte-nos a ti, Senhor, é um reconhecimento profundo de incapacidade. Eles não dizem, nós vamos voltar para ti. Eles dizem, faze-nos voltar. Eles sabem que, por conta própria, não tem força para se arrepender de verdade, para mudar seus corações. Eles querem que Deus inicie o processo. Isso é de uma humildade impressionante. Depois de tudo que passaram, eles não confiam mais na própria força. A restauração tem que começar em Deus, não neles. Exatamente. E a segunda parte, renova os nossos dias como antigamente, é o desejo pelo resultado dessa conversão. Eles querem voltar ao tempo em que desfrutavam das bênçãos da aliança de Deus, da sua presença, da segurança na terra prometida. Não é uma nostalgia vazia, entende? Entendo. É um anseio pela restauração do relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Perfeito. A esperança deles não está na sua capacidade de se consertar, mas na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de restauração. Então, o livro de Lamentações, que é um dos textos mais sombrios e dolorosos da Bíblia, não termina em desespero absoluto, termina com essa porta entreaberta de esperança. Sim, o comentário de Dyer enfatiza muito isso. O livro termina com uma nota de esperança. Uma esperança frágil, talvez, mas real. Apesar do sofrimento brutal e da confissão honesta de culpa, a nação não foi completamente aniquilada ou abandonada. O fato de que eles ainda podem orar a um Deus que eles sabem que é soberano e eterno, isso em si já é um sinal de esperança. A aliança não foi cancelada. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Vemos essa jornada que começa com um relato minucioso da dor e termina com uma súplica baseada não nas circunstâncias, mas na natureza imutável de Deus. O que é fascinante aqui é essa progressão. Eles não fogem da dor, não a minimizam. Pelo contrário, eles a encaram de frente, a descrevem em detalhes excruciantes. Mas não deixam que a dor seja a palavra final. Nunca. A oração dele se torna um modelo de como confrontar a realidade da desgraça, enquanto ao mesmo tempo se agarra à verdade da soberania e da fidelidade de Deus. A confissão honesta do pecado se torna a ponte que conecta a desolação à esperança na restauração divina. Isso nos deixa com uma questão poderosa para refletir. Em situações de profundo sofrimento, seja pessoal ou coletivo, como se equilibra a expressão honesta e detalhada da dor com um apelo a uma esperança que no momento pode parecer muito, muito distante. Que Deus abençoe todos os ouvintes.